telespectador, bem-vindo à segunda parte deste seu programa Autarquia em Sua Casa. Estamos no Concelho de Porto, freguesia de Novo Gilde. Como disse na primeira parte do programa, um totoconto diferente, pois temos representados não só os apoios sociais a operar na freguesia, nomeadamente a nível de segurança, não só pela boca do seu Presidente, mas como as pessoas cá presentes. E nada melhor do que começar esta segunda parte com a parte de segurança, com o Sr. Chefe Fonseca, que faz parte da Esquadra de Aldoar. Uma vez mais, muito bom dia e desde já o nosso muito obrigado por estar presente neste nosso programa. Eu perguntar-lhe uma pergunta que eu costumo colocar ao Sr. Presidente, vou colocar de viva voz a quem de direito, que é: a segurança é um fator a ter em conta aqui na freguesia de Novo Gilde? Com certeza. Antes de mais, antes de responder à sua questão, quero agradecer em nome da PSP, mais especificamente em nome da 2ª Divisão Policial e Esquadra de Aldoar, que estou a representar. Portanto, eu supervisiono o modelo integrado de policiamento de proximidade da vertente de equipas de proximidade de escola segura, equipas de proximidade e apoio à vítima da Esquadra de Aldoar. Existe um programa semelhante que é a equipa de proximidade de escola segura, portanto, que trabalha dentro também do modelo integrado de policiamento de proximidade. Estamos efetivamente a colaborar com a Junta de Freguesia de Novo Gilde, neste caso, e com outros parceiros, a Unidade de Cuidados da Comunidade, representada aqui pela Sra. Enfermeira Conceição Guimarães, e temos mais parceiros que nos ajudam no nosso cotidiano policial a resolver algumas situações que nós detectamos numa primeira linha, no que concerne à parte da segurança propriamente dita. Mas isto iria falar um pouco mais adiante, vou responder à sua questão. A segurança a nível global, não Exato. No âmbito do qual o Sr. Chefe Fonseca está cá, não é? Que é da Polícia de Proximidade. Queria que me falasse, vocês, apesar de estar cá no âmbito da Polícia de Proximidade, têm com certeza uma visão quanto à segurança daqui da freguesia do Novo Gilde. E era, nós, possivelmente devido à crise que Portugal está a atravessar, a criminalidade, pelo menos segundo se diz, tem aumentado, e eu queria saber a sua opinião em relação a isso. Aqui especificamente em Novo Gilde. Especificamente em Novo Gilde. Portanto, nosso policiamento de proximidade, juntamente com o policiamento efetuado pelo patrulhamento apiado, carro-patrulha, etc., portanto, estamos em conjunto a encetar esforços no sentido de prevenir a criminalidade em toda a área que representamos, não só a área da freguesia de Novo Gilde, mas também como a área da freguesia de Aldoar, são essas duas. Portanto, com esses esforços que estamos a encetar no sentido de fazer um policiamento proativo, um policiamento preventivo, sem dúvida nenhuma, tem um papel relevante na prevenção. Tanto que, no aspecto criminal, portanto, a área da Junta de Freguesia de Novo Gilde é uma área que, de momento, é uma área calma. Há um trabalho policial de fundo, em parceria também com os nossos parceiros, no sentido de profilático, de evitarmos situações de maior desagrado criminal, e temos conseguido fazer esse trabalho dentro do que nos é possível, e não temos registro de criminalidade, sobretudo criminalidade violenta, ou mesmo sem ser violenta, criminalidade com expressão. Portanto, pode-se deduzir as palavras do Sr. Chefe Fonseca que Novo Gilde, pelo menos neste momento, é uma área que se pode dizer que seja segura. Sim, é uma área segura. Então agora, falando realmente do papel para o qual foi convidado para esta entrevista, que é o papel do projeto de Polícia de Proximidade, é capaz de explicar um pouco aos nossos espectadores em que é que consiste? Portanto, conforme disse no início, está o modelo de policiamento de proximidade, na vertente da equipa de proximidade e apoio à vítima, tem várias vertentes. Portanto, nós temos a vertente do comércio seguro, temos a vertente do apoio à vítima, muito em particular também temos o apoio à vítima de violência doméstica, temos o policiamento de proximidade num todo, como eu já falei há pouco, que aborda mais o aspecto preventivo, o policiamento apiado, que é muito importante, onde fazemos abordagens junto dos comerciantes, junto das zonas residenciais, tentamos auscultar a população, os cidadãos que
privam mais connosco algumas dificuldades que têm, alguns receios que têm, e nós tentamos dar respostas nesse sentido. E queria deixar para o último, portanto, como competência que nós temos, como vertente, o programa Apoio 65 Idosos em Segurança. Portanto, este modelo no todo foi instituído em 2006, através de uma diretiva estratégica da Direção Nacional da PSP, e está a ter os seus frutos. Portanto, aqui em particular, a parceria que nós temos com os nossos parceiros, fundamentalmente baseia-se nas visitas, no âmbito do Apoio 65, visitas domiciliárias aos idosos que são referenciados por nós como sendo pessoas que vivem isoladamente ou em risco de grave exclusão social, sendo algumas vezes, parte deles, vítimas de alguma forma de violência doméstica. Portanto, atendemos a esse tipo de situações, analisamos, identificamos, fazemos, portanto, os registros dessas situações. Essas informações são-nos dadas através dos colegas do policiamento de proximidade, através dos elementos apiados policiais que andam na rua, através do próprio carro patrulha e através da população em geral e muito em particular, inclusivamente os nossos parceiros nos vão dando algumas notícias e vão-nos alertando para algumas situações de exclusão social e situações do foro criminal. Não digo só situações de violência doméstica, mas vou dar um exemplo, por exemplo, idosos que muitas vezes são burlados ou que são tentados nessa prática criminal. Portanto, e nós agimos logo de imediato nessas circunstâncias por uma questão preventiva, por uma questão de identificarmos os autores. Sr. Fonseca, diga-me uma coisa, é toda a esquadra que participa nesse projeto ou tem uma determinada quantidade de agentes especificamente colocados, por exemplo, na Polícia de Proximidade? Exatamente. Portanto, nós temos, neste momento, estamos dotados de 2 equipas de proximidade e de apoio à vítima. Portanto, uma que opera de manhã e outra opera da parte da tarde. É constituída por 2 elementos, cada uma das equipas, é supervisionada por mim, sou o supervisor local, e depois o comandante de esquadra é o gestor local, por sua vez, dessas equipas. A par destas equipas que trabalhamos especificamente e temos formação específica nesta matéria, temos também os colegas, os elementos policiais que compõem o carro de patrulha e os agentes policiais que efetuam o policiamento apiado, que colaboram connosco nas nossas ações quando é necessário, quando nos encontramos com situações de uma maior complexidade, maior multidisciplinaridade e maior dimensão. Qual é a área que vocês cobrem? Vocês estamos a falar especificamente no Vigilde, mas esse projeto da Esquadra Aldoar não se resume no Vigilde. Qual é a área que vocês cobrem em termos com esse projeto? Como disse no início, portanto, abrange a freguesia de Aldoar e a freguesia de Novogilde, a escola, a Esquadra de Aldoar propriamente dita. Acha a quantidade de agentes suficiente? Gostaríamos de ter mais, obviamente, não é? Nós apelamos sempre, e qualquer instituição apela sempre a maior número de pessoas a colaborar. Há alguma coordenação desse projeto, especificamente até vamos falar do Mais 65, como, por exemplo, o projeto de ser enfermeira aqui presente? Exatamente, portanto estabelecemos, à semelhança de protocolos que a PSP estabelece com várias entidades, a nível nacional e a nível regional. Eu dou o exemplo, por exemplo, da Santa Casa de Misericórdia, através do programa Chave de Afetos, que tem sido uma mais-valia para nós. A Autoridade de Saúde do Porto também tem sido uma mais-valia. E depois, a nível local, é uma mais-valia também estes parceiros locais que nós temos. Juntas de freguesia, a Unidade de Cuidados da Comunidade, que tem tido um papel primordial, sobretudo nos idosos que são identificados por nós ou por elementos policiais ou pela própria população que carecem de acompanhamento policial, de acompanhamento de enfermeiros de proximidade. Portanto, a palavra proximidade está sempre constante nestas instituições que operam connosco, para conseguirmos dar resposta. Não podia deixar também de referir uma associação que trabalha de uma forma muito estreita connosco, que é a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV,
têm tido um papel também fundamental e têm acorrido a situações portanto, vítimas, algumas delas que carecem de bastante acompanhamento, quer a nível social, psicológico, jurídico, e eles têm um gabinete específico também nessa matéria. Vocês, quando de alguma forma detectam um idoso em situação de abandono, ou quase como seja o Sr. Chefe Fonseca, ele foi muito bem quase em regime de exclusão social, qual é o procedimento que vocês adotam? Portanto, o procedimento é detectarmos inicialmente a condição em que o idoso se encontra, automaticamente articulamos com os nossos parceiros para conseguirmos dar uma resposta às necessidades que tem o idoso. Eu vou dar um exemplo. Há uma preocupação da PSP, situações de idosos que, por vezes, temos notícia que morrem sós, sem qualquer tipo de assistência, e cuja comunicação social até tem feito uma cobertura bastante razoável nessa perspectiva, para dar a entender à população, efetivamente, esses casos de exclusão social que vão culminar de uma forma nefasta nesse fim, não é? E é isso que nós trabalhamos no âmbito profilático, precisamente para que evitemos essas situações. Portanto, é-nos transmitido, é-nos sinalizado, através dos meios que já referi há pouco, uma situação de um idoso isolado, que vive isoladamente, ou em perigo iminente de grande exclusão social. Nós, portanto, contactamos logo, aqui neste caso particular com a Junta de Freguesia de Novo Gil, contactamos logo com a doutora Marisa Madeira, e com a Unidade de Cuidados da Comunidade, que em conjunto vamos ao local, atendemos a pessoa, ouvimos a pessoa, sabemos quais é que são as necessidades da pessoa, e a partir daí outros submecanismos, são acionados. A ação social, programa de chave de afetos, que há pouco não referi, que tem uma componente técnica e uma componente humana, sendo que a componente técnica tem um sistema de teleassistência para os idosos. Tem sido uma mais-valia e tem sido altamente preventivo para evitar que os idosos morram em casa sem assistência médica. Tem sido já veiculado, não? Exatamente. A importância da teleassistência, que figura até ao nível psicológico. O idoso, mesmo querendo única e simplesmente conversar, pode utilizar. Exatamente, sem ser em situações de emergência. O Sr. Fonseca, eu perguntaria, uma das medidas que vocês tomam quando encontram esse idoso em situação de abandono não é a tentativa de encontrar familiares? Sim, nós encetamos logo diligências, são logo as primeiras coisas a fazer. Tentarmos pesquisar, eventuais familiares, que é muito importante, a todos os níveis é muito importante. Se não é imposição por parte depois do sénior, nós até contactamos com o familiar, também para ele ter conhecimento que nós fazemos a abordagem e temos interesse em acompanhar o seu familiar. Sobretudo isso, é muito importante as pessoas sentirem que o idoso tem uma retaguarda. Claro. Sem particularizar, porque não é esse o nosso interesse, mas atendendo à sua, acredito, experiência nesse campo, acha que nessas tentativas, acha que os valores familiares se mantêm ou se perderam? Bom, na minha perspectiva, consoante as sociedades estão em sua plena mutação e a conjuntura que nós efetivamente vivemos, receamos que essa mutação venha-se a verificar com mais intensidade. Portanto, receamos com o advento destas alterações financeiras, possa eventualmente o idoso vir a ser pressionado por parte dos familiares para a obtenção o idoso tornar-se uma mais-valia. Exatamente, tornarem-se uma mais-valia e depois ficarem eles próprios privados dos seus bens essenciais. Já detectámos uma outra situação, estamos atentos a essa situação, sendo que é uma situação de caráter de pressão psicológica, e a nossa lei penal contempla a parte da violência doméstica, contempla essa situação. A partir do momento que há violência psicológica, se priva o idoso dos seus bens, da sua reforma, não é? Na sua plenitude. Está no âmbito do projeto. Está no âmbito do projeto e está no âmbito legal
para nós reduzirmos a escrita uma auto-notícia por violência doméstica, precisamente por haver essa pressão e o idoso ficar, as necessidades básicas do idoso ficarem em causa, e é uma situação típica de violência doméstica que é logo acionada e quando é logo acionada de imediato e quando os possíveis suspeitos, vá lá, são abordados por nós, muitas vezes é o suficiente para dissuadir essas práticas. Vocês, nesta altura, posso presumir, estão particularmente atentos Sim. a este tipo de intervenção. Cada vez mais. De um familiar que até esta altura tinha esquecido completamente, com licença, perdão, o idoso, neste momento, tenta reatar ligações pela parte realmente económica do mesmo, não é? Temos notado isso, infelizmente. À semelhança do que fiz a pergunta à sua enfermeira, perguntaria também, tem noção de quantos idosos é que a sua equipa neste momento acompanha? Cerca de 200, a nível das 2 freguesias. Por exemplo, isto é feito, tem alguma escala em termos de visita ao idoso? Só é visitado quando o idoso assim o pede, quando vocês veem algo da normal? Ou tem um tipo de rotatividade na visita ao mesmo? Exatamente, a pergunta é bastante pertinente. Nós, em primeiro lugar, tendo em conta a dimensão e as valências que eu já abordei, não é? Desde o comércio seguro até ao apoio ao idoso, o programa Apoio 65, nós temos efetivamente muitas valências que nos roubam, entre aspas, algum tempo para conseguirmos atender em simultâneo, não é? Somos dotados para já de 2 equipas. Mas o que fazemos em primeira mão, a nossa filosofia, é estabelecer prioridades. Portanto, obviamente que nós visitamos com mais frequência um idoso que é vítima de violência doméstica, por exemplo, do que um idoso que não é, obviamente. Portanto, não é, as visitas não são uma constante para todos em igual, não é? Não fazendo aqui nenhum tipo de discriminação, não é isso que se pretende. O que se pretende, sim, é estabelecer prioridades e visitar com mais frequência aqueles que estão em maior risco. Visita em maior risco. É feita de acordo com as prioridades que vocês estabelecem para cada um. Sim. Com certeza. Exatamente. Para terminarmos, eu gostaria, à semelhança do que pedi também a sua enfermeira, o que é que acha que precisaria para melhorar a vossa atuação, sem me falar na parte de recursos humanos, que parece que a falha que é inerente em ambas as partes, mas é algo que vocês não podem, realmente não têm capacidades para mudar, não faz parte. O que é que acha que faria com que o vosso projeto ainda melhorasse em relação ao que está? Bom, foi aquilo que abordei há pouco, não é? Mais elementos policiais para efetivamente integrarem na equipa. Os meios materiais, claro, são sempre bem-vindos. Precisamos também, efetivamente, de ter mais meios materiais para conseguirmos levar avante melhor o nosso projeto. Embora que até ao momento temos atendido condignamente, e é isso que nós temos que efetivamente nos centrar, temos atendido condignamente as situações mais prioritárias, obviamente. Sr. Chefe Fonseca, penso que o nosso telespectador ficou plenamente convicto como é que funciona o projeto de Polícia de Proximidade, à semelhança do que também fiz a pergunta à sua enfermeira. Penso que se houver algum idoso que não esteja referenciado já por vocês, o modo mais fácil será contactar a sua esquadra, correto? Se estiver dentro da atuação da mesma. Se não for, provavelmente vocês terão isso implantado em quase todas as esquadras. Exatamente. A cobertura também é a nível nacional, portanto poderão contactar qualquer esquadra da PSP para o efeito. E manifestar a vontade de ser acompanhado. Ok, porque muitas vezes não têm que ser vocês a detectar o caso, o próprio idoso, ao saber deste tipo, da existência deste tipo de projeto, pode muito bem contactar a PSP e dizer: eu realmente estou muitas vezes abandonado, às vezes temo pela segurança e gostava de ser visitado por um agente da PSP. Exatamente, mesmo o próprio sénior pode ter essa iniciativa, não é? Portanto, não só o sénior, mas também familiares que manifestam o interesse do seu familiar ser acompanhado por esta equipa, do qual também tem conhecimento da nossa frondosa parceria em rede com as entidades que referi há momentos. Acha que, apesar da crise que nós estamos a atravessar, que é um projeto para continuar? Sim, sem dúvida, é a vanguarda, uma das vanguardas da PSP. Não serve de alguma forma ameaçado o projeto? Não, de maneira alguma. E agora mais que nunca, pelos aspectos que eu referi há pouco, que são aspectos
que estão intrinsecamente ligados com possíveis e iminentes práticas criminais, não é? E a situação da exclusão social, de facto, que também é uma competência da PSP, embora a situação do idoso reside só, pode eventualmente sucumbir em casa sem qualquer tipo de assistência, e aí a PSP também é chamada para o local para tomar conta da ocorrência. Assim como é chamada para tomar conta da ocorrência, também é competência da PSP prevenir esse acontecimento. Portanto, a situação é homóloga. Ok. Sr. Fonseca, muito obrigado. Como já lhe disse, volto a retirar os meus agradecimentos pela participação neste programa. Acho que é de importância extrema a sua presença cá, pois penso que o vosso projeto, apesar de já estar implantado há algum tempo, ainda é de desconhecimento de alguma fatia da população, e um projeto realmente tão importante quanto o da unidade de cuidados na comunidade será para aproveitar todas as valências que neste momento, porque também não traz custo para a população, correto? Correto. Ok. Então passaria aqui a falar com a Menina Marisa. Menina Marisa, uma vez mais, muito bom dia. E gostava que me dissesse, portanto, está na área social, já percebi que faz alguma articulação aí com o Sr. Chefe Fonseca, e gostava que especificasse, quando falamos na área social e na área do idoso, exatamente qual é o seu papel preponderante na atuação, por exemplo, junto do idoso, que o Chefe Fonseca sinaliza como quase em exclusão social. É o seguinte, nós estamos aqui a fazer um acompanhamento aos idosos. O nosso papel aqui na Junta de Freguesia, neste momento, é acompanhar os idosos. Começámos por fazer umas visitas a alguns idosos, sinalizámos alguns. O intuito do nosso trabalho inicialmente era fazer um pouco de companhia àquelas pessoas que estavam mais sós. Nós aqui tínhamos um centro de convívio da terceira idade e tínhamos muitos sócios, e através dos nomes das pessoas que nós tínhamos aqui que faziam parte desses sócios, começámos a visitar algumas pessoas. Depois o trabalho foi o que começou por ser só umas visitas, começámos a notar que realmente havia pessoas com muitas necessidades. Daí depois então a nossa parceria com a Polícia de Proximidade, que em conjunto começámos a fazer visitas e a sinalizar pessoas com algumas carências. Desculpa interromper, quando fala em fazer visitas, está a falar a Menina Marisa, a própria Menina Marisa faz visitas? Exatamente, faço visitas. Qual é a situação, se é que há alguma mais recorrente que o idoso não põe? É o facto de estarem sozinhos. Hoje em dia, com a conjuntura que nós temos, não é? Eles sentem-se muito sozinhos, muitos porque não têm familiares, outros porque os filhos não podem, porque têm de trabalhar e têm a rotina do dia-a-dia. Hoje em dia, como sabemos, é muito complicada, e muitos dos idosos sentem-se sozinhos. Um dos nossos trabalhos, por exemplo, é pessoas que têm dificuldade até de locomoção, não conseguirem ir sozinhos a consultas, e nós acompanhamos essas pessoas. A Junta de Freguesia cede o transporte e nós acompanhamos essas pessoas, muitas com dificuldade de caminhar, outras pessoas com dificuldades financeiras, e a Junta de Freguesia aí dá um pequeno apoio, e nós acompanhamos os idosos às consultas. A área social tem uma forte componente de psicologia. Sim, pode dizer que sim também. Também ajudamos muito nesse ponto. Somos um bocadinho, fazemos um bocadinho de tudo. Muitas vezes eu penso que vocês resolvem muitos problemas com uma simples conversa com o idoso. Exatamente, que era o nosso trabalho inicial, era precisamente acompanhar os idosos, fazer-lhe um bocadinho de companhia, e depois, conforme as necessidades, vamos ajudando. À semelhança do Sr. Chefe Fonseca, tem uma agenda, alguma rotatividade também com a visita aos mesmos, ou é aleatório? Vamos fazendo, há pessoas que têm mais necessidades. A essas pessoas com mais necessidades fazemos visitas mais frequentes. Quando as pessoas necessitam ou de falar connosco, também telefonam aqui para a Junta de Freguesia para solicitar, e nós também marcamos e vamos à casa dessas pessoas. O que é que faria falta para o vosso trabalho ainda ser mais completo? Neste momento, aquilo que nós estamos a fazer, eu acho que para já não podemos dizer que há assim alguma coisa, porque a Junta de Freguesia, como é assim um trabalho mais direto, disponibiliza-nos tudo aquilo que nós precisamos. Sem ser do vosso âmbito, correto, mas que vocês têm uma opinião, o Sr. Presidente já se pronunciou quanto à agregação desta freguesia.
temem de alguma forma que o vosso projeto seja afetado com essa agressão? Olha, eu tenho dias que penso muito nisso e que realmente acho que como é que vai ser. Mas também, devido à situação de hoje em dia e de os idosos estarem a precisar tanto e se falar tanto nos idosos sozinhos, eu acho que é um projeto que pode ter pernas para andar. Acho que sim, que vai ser sempre, porque os idosos continuam, a freguesia de Novo Gil, embora vá haver uma fusão, continua e as pessoas continuam a ter necessidades. Acho que o nosso trabalho vai ser... Sim, mas eu não estou em condições de afirmar voluntariamente, mas metemos cá o Sr. Presidente que pode dar uma palavra. Este tipo de projeto que vocês cá têm, onde têm incluído a Sra. Enfermeira, o Sr. Chefe Fonseca, a menina Marisa e ainda a Dona Celeste Pinto, penso que é de implantação desta junta. Não significa, nem todas as juntas têm projetos desta natureza. Exatamente. Em termos de visitar a área, portanto, será um pouco o projeto que todos percebem que é meritório, pegando nas suas palavras, quanto à continuidade, não mesmo de o valorizar, eu acredito que toda a gente valoriza, o que não quer dizer que o próximo Presidente o subscreva. Daí um bocadinho também o nosso receio, não é? Apesar de acharmos que é um trabalho fundamental e muito importante, temos também esse receio. Com certeza. Tem ideia quantos idosos neste momento é que acompanham? Nós neste momento sinalizamos à volta de entre 30 a 40 idosos. 30 a 40 idosos? Sim, sim. Portanto, esses idosos são visitados no mínimo que é uma vez por semana, por mês? Sim, depende das necessidades de cada pessoa. Há pessoas que têm mais necessidades e vamos visitar praticamente todas as semanas, sim. E quando precisam de nós também ligam, se têm consultas, se precisam de um acompanhamento, se precisam de falar mais um bocadinho mais de companhia, nós visitamos mais regularmente. E vocês são suficientes para os 40 idosos que acompanham? Sim, até agora temos dado conta do recado, como se costuma dizer, exatamente. Não precisa de recursos humanos. Para já estamos. Porque também temos sempre, precisamos da parte da saúde, recorremos ao CC, quando é necessário o chefe Fonseca com a sua equipa também nos acompanha em visitas, com a chave de afetos da Santa Casa de Misericórdia do Porto, também com a teleassistência, também já solicitámos algumas e também fomos atendidos. Para já está a correr bem. Dona Celeste Pinto, bom dia. Bom dia. Diga-nos, para nós percebermos, inclusive eu, o que é que difere a educadora social e a assistente técnica? Neste momento, pronto, nas eu reuniões, trabalhamos as duas fazem parte do mesmo projeto, sim, no fundo trabalham em as duas em conjunto, sim. Usar uma questão de título? Não, se calhar, não sei, pronto, em reuniões com mais disponibilidade de horários. Eu só estou a perguntar isto, não tem nada a ver propriamente com o cargo, é só para perceber se as perguntas para umas para outras podem ser... Não, em serviço local fazemos exatamente a mesma parte mais burocrática. Burocrática, realmente a doutora Marisa está mais dentro desses aspectos, mas para a rua, para acompanhar os idosos, para ir ao médico, para ir lá à casa conversar, é exatamente a mesma coisa. Então eu perguntava-lhe, qual foi a situação assim mais eu não vou dizer que com pena, mas que mais constrangimento lhe criou que tenha encontrado no idoso, por exemplo? Estarem sozinhos de manhã à noite, dias e dias, caírem, não têm ninguém, não têm ainda um telefone onde possam contactar imediatamente uma assistência e ficarem lá até nós chegarmos no dia seguinte. Isso é complicado. E quando vocês notam essa situação, não quer dizer que o idoso não volta a cair no dia seguinte? Sim, mas depois também tentamos acompanhá-lo mais vezes, mas também temos um problema da parte do idoso. O idoso não quer ser institucionalizado, não quer sair de casa. Portanto, torna tudo muito mais complicado. Por mais que tentamos pôr-lo em algum sítio onde tenha um acompanhamento 24 horas por dia, há idosos que não querem e não têm nenhum familiar. Portanto, aqui também existir um bocado um problema onde temos que estar mais presentes. Também há muita situação do idoso não nos querer abrir a porta até a vocês? Não. Nossa primeira vez que vamos sempre acompanhados pela polícia. A partir daí nós vamos sozinhos e não temos nenhum problema, nenhum mesmo. Somos muito bem recebidos. As pessoas gostam muito que vamos lá, gostam que nós estejamos lá a conversar com eles, aceitam-nos muito bem, até hoje.
vocês também procuram, no contacto desse idoso, vocês quando vão a uma determinada doença, procuram tentar perceber se há mais pessoas nas mesmas condições ou só agem quando a polícia ou alguém vos diz alguma coisa? Não, nós se soubermos que há mais pessoas nessas condições, entramos em contacto com a polícia e só vamos visitar a pessoa depois com a polícia para eles nos poderem abrir a porta, para verem que é uma coisa fiável. Exatamente. A partir daí fazemos a visita sozinha, se precisarmos da polícia, que já tem acontecido, entramos em contacto e vamos todos juntos. Tem a colaboração de mais alguma instituição de solidariedade social aqui na freguesia? Quer dizer, aqui na freguesia... Ou a área social é feita, no fundo, por essas pessoas que se encontram nesta sala? Não, na freguesia também temos a da paróquia. As conferências. As conferências e a paróquia, que também dá apoio a pessoas que têm grandes necessidades, em nível da alimentação, esses também dão esse apoio. Trabalha em coordenação convosco? Sim. Por exemplo, tocou num ponto fundamental que é, por exemplo, a alimentação. Coisa que vocês, no vosso trabalho, vocês fazem, como eu disse, mais um trabalho psicológico, um programa de apoio constante mediante as necessidades do idoso, mas o vosso trabalho terminei. Não, mas se virmos que assim, uma pessoa não tem possibilidades para fazer a alimentação, não tem condições, contactamos essas entidades, é a paróquia, e essas entidades conseguem dar os almoços, em relação às medicações também. Fazem intervenção no lar, semelhante, por intervenção, exemplo, sim, levam a alimentação e deixam lá tudo e voltam no outro dia, sim. Tem ideia da quantidade de idosos que usufruem da alimentação em casa, por exemplo? Não tem? Aqui não são assim muitos, na paróquia não são assim muitos, talvez uns 10, nem sei se serão assim tantos. Então pode ser que é uma freguesia devidamente acompanhada sim. Não com tantas carências assim, comparativamente. Há muitas carências, não é? Porque isto são carências horríveis, não é? A pessoa está sozinha, não consegue se mexer, não consegue sair à rua. Temos casos que não conseguem sair à rua. À semelhança do que fiz, do que perguntei aos outros intervenientes no programa, tem alguma ideia ou alguma forma que acho que podia melhorar ainda este programa? Há sempre coisas que são necessárias, não é? Nós também não estamos assim há tanto tempo. Há sempre coisas necessárias, mas nós não temos tido assim muita necessidade. É como a colega dizia, nós precisamos de ir com uma doente ao hospital, temos o carro da junta. Aqui elas vivem aqui relativamente perto, isto não é assim muito grande, vamos lá, conversamos, vamos à rua com elas. Não vimos assim ainda uma necessidade de alguma coisa que não possamos ter, porque sempre que precisamos, o Sr. Presidente está sempre disponível. A polícia também, portanto, para já, o Hospital Magalhães Leves também é relativamente perto, num carro, vamos lá com os doentes, percebe? Vocês, há alguma preocupação vossa, uma vez que é um projeto que parece funcionar, há uma preocupação vossa de passar essa mensagem para outras juntas, para tentar, no fundo, dizer assim, nós estamos a fazer desta forma, tem funcionado, porque é que não adotam um modelo de género? Nós gostávamos imenso e muito mais que isto não acabasse, não é? Porquê é que vocês não pensam, por exemplo, nisso? Muitas vezes há coisas que basta passar a mensagem, perceber para as pessoas, vocês têm aqui um exemplo de custos, não é? De meios, para as pessoas facilmente dizer se é possível não implantar noutro sítio este tipo de iniciativa, que eu penso que faz falta em muitos auxílios do nosso país. Se calhar que nem tantos recursos gastam, nem gastamos assim tantos. E depois vê-se realmente os proventos que se tira de uma iniciativa e dos gastos que se tem, e se calhar às vezes não se implanta determinados projetos por qualquer razão não se calhar aí muitas vezes é a falta de recursos humanos mesmo. Exato, mas isso eu junto que ser Presidente está a tentar resolver isso e fazer a continuação, porque já não me compete muito a mim, percebe? Isso não... É um projeto, é tão social quanto a intervenção da sua freguesia permite que me diga. O tentar passar a mensagem do vosso projeto acho que é tão importante quanto a intervenção que vocês estão a fazer diretamente aqui na vossa freguesia. Sim, está a funcionar. Que já vos dou os nossos parabéns. Portanto, penso que, e agora vou falar para todos os intervenientes nesta conversa, penso que ficou tudo dito quanto à intervenção social, porque ficou latente desde o primeiro momento que a preocupação do Sr. Presidente vai essencialmente para a área social daqui desta freguesia. Portanto, acho que o nosso telespectador percebe que a Junta da Freguesia de Nevogilde, que funciona muito bem na área social, seria de outros autarcas ver e copiar de alguma forma estes projetos, que está-se aqui a ver, são projetos que quer Polícia de Proximidade,
quer a unidade de cuidados, são projetos nacionais. O projeto da Junta, tal como o Sr. Presidente o implantou, poderá ser implantado numa outra junta qualquer. Eu não sei se posso ser só referir. Claro. Nós, se calhar, também não temos, não precisamos de tantos recursos, porque a freguesia não é uma freguesia com muitas carências. Eu penso que no trabalho que nós fazemos, notamos, se calhar, mais carências afetivas do que até económicas, muitas vezes. Mas permita-me que lhe diga, e com alguma, penso eu, algum direito de causa, uma vez que já passámos por algumas autarquias, já falamos com diversas pessoas a nível. A área social é uma área preocupante neste programa, é a área que mais nos preocupa, essencialmente a área social. Muitas vezes a carência, a maioria das vezes a carência não é financeira. Exatamente. A carência é uma carência de valor, uma carência de cuidado. Quanto mais urbana a freguesia, mais isso se nota. Não é? Os valores morais, os valores familiares no interior do país estão mais patentes, mais vivos. Quanto mais urbana, mais se nota o idoso em situação de abandono, e não porque muitas vezes não tenha dinheiro, mas não há ninguém que se interesse por isso. Não é? Portanto, se algum dos senhores gostar de dizer alguma coisa para fechar esta nossa conversa, eu penso que ficou tudo dito. O Sr. Presidente, se quiser deixar uma mensagem aqui ao seu freguês, como despedida e como uma esperança no futuro, que eu penso que, depois desta nossa conversa, penso que terá que haver alguma esperança que quem venha a seguir comandar a União das Freguesias prossiga, no mínimo, se não melhorar, prossiga com este seu plano de ação social. Portanto, gostaria que o Sr. Presidente fechasse este programa com uma mensagem para as pessoas. Primeiro, vou ser simpático à NTV, desejo-vos o maior êxito, não por serem uma televisão, mas ser uma televisão regional, que é muito importante que aconteça. Cada vez mais a regionalização é importante que aconteça, porque o centralismo de Lisboa, do Terreiro de Paço, é altamente negativo e prejudicial para o país, para o Norte, inclusive o aeroporto que aconteceu agora, o Porto de Leixões, enfim, televisão, o canal 1 da televisão com o programa da manhã. A descentralização é negativa para as regiões. Portanto, a MTV, parabéns, felicidades. Quanto melhor for o vosso êxito, melhor nós estamos. Para Novo Gil, exatamente a mesma coisa, que esta fusão traga um crescimento de todas as atividades importantes para a população e a nível também regional, a nível de cidade, e que haja um crescimento grande dentro das atividades envolvidas, melhoria da população, melhoria do serviço, melhoria da comunicação, melhoria de apoios ao PDM, melhoria de tudo isso, para que o Porto cresça também e com mais equilíbrio e com mais justiça social, que é muito importante. Sr. Presidente, muito obrigada pela parte da Norte TV. Obrigado. Desejo-lhe as maiores felicidades na sua vida futura como cidadão comum, abandonando a política, sempre acreditando que vai ser sempre um amigo do Gil, sempre atento ao que se passa cá, mesmo se não é preciso ser autarca para estar atento e para ajudar a população. Sr. Enfermeiro, muito obrigada. Sr. Fonseca, Menina Marisa, Menina Celeste. Penso que ficou completo e ficou tudo dito quanto a Novo Gil, não é? Portanto, caro telespectador, encontrar-nos-emos de novo neste ou noutro conselho, mas sempre neste seu programa Autarquia em Sua Casa. Até lá então.